Estamos de volta para falar do diabetes, que é um mal silencioso e que atinge milhões de pessoas aqui no Brasil. O país está entre os 10 do mundo com maior incidência da doença. Acompanhe mais detalhes na reportagem. O Dia Nacional do Diabetes, comemorado hoje, serve de alerta para a gravidade da doença. A síndrome se instala no organismo quando o pâncreas não produz a quantidade suficiente de insulina. O Brasil é o 6º país no mundo em número de casos. No ano passado, quase 16 milhões de brasileiros tinham um dos dois tipos de diabetes. E a previsão do Ministério da Saúde é que mais de 23 milhões de pessoas tenham desenvolvido a doença até 2045. Marilei Carneiro descobriu ser portadora do diabetes aos 37 anos. Ela teve de aprender a conviver com o problema de saúde. Diabetes, ele não é só mudar de vida e fazer exercício, mudar a alimentação e fazer exercícios. A gente tem que procurar viver bem, acalmar a mente, dormir bem, mudar todo o seu sistema de vida. A obesidade foi determinante para o aparecimento do diabetes, que num primeiro momento foi renegado por Marilei. Eu fui renegando essa doença, eu acho que é até uma certa naturalidade, porque eu já vi outras pessoas que passaram pelo mesmo processo de não aceitar, a não aceitação. Por medo, sabe? Por falta de conhecimento. Então, eu passei vários anos desse jeito, cuidando, mas cuidando meia boca, tomando remédio, mas assim, uma certa falta de responsabilidade, na verdade. O diabetes é uma doença silenciosa. A expectativa é que quase 32% dos diabéticos não sabem que têm a doença. E essa falta de um diagnóstico o quanto antes tem consequências. Segundo essa médica endocrinologista, a identificação precoce faz toda a diferença. Quanto mais cedo você consegue descobrir o diabetes e tratar a doença, você vai ter menos chances de ter complicações no futuro. As complicações, elas vêm depois de mais ou menos 10 a 15 anos de doença. Podem envolver infarto, derrame, cegueira, insuficiência renal, amputação. Então, são complicações muito graves. Se você pega já nesse estágio mais avançado, não tem como voltar atrás. Então, descobrir precocemente e tratar precocemente, porque não adianta descobrir e não tratar. Isso vai prevenir que tenham complicações e consequências futuras muito piores. Após o diagnóstico, a pessoa precisa de acompanhamento constante. E, segundo a médica, é necessário ainda uma radical mudança de hábitos. A medicação e o acompanhamento médico fazem parte do tratamento, mas o pilar, o que vai realmente melhorar o diabetes, é a mudança na dieta e atividade física. Na dieta, muita gente tem muitas dúvidas, né? O principal é o quê? Cortar açúcar, refrigerantes, doces e massas, né? Além da atividade física, né? Hoje em dia a gente vê o sedentarismo aumentando cada vez mais, então estar ativo previne e trata a doença. Alguns fatores de risco devem ser observados para se evitar o diabetes. As pessoas que estão já acima do peso, elas têm uma probabilidade de desenvolver diabetes muito grande, e também a história familiar. Então, se eu tenho pai, avós, irmãos que tenham diabetes, eu tenho que estar mais atento, eu tenho que fazer rotinas mais frequentes com o médico e também melhorar os hábitos de vida. A Marilei Carneiro aprendeu a conviver com a doença. Uma atitude que faz toda a diferença também. É uma coisa que você tem que realmente saber, mudar a sua rotina, cuidar da alimentação, dormir bem. Então, foi uma descoberta para a minha vida.